Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Thiago Medeiros do Tintando aqui mais uma vez. A gente está aqui dando agora continuidade a esse nosso trabalho de gravação de videoaulas para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a Idade Média, a longa Idade das Trevas, para uns, para outros nem tanto, que a gente vai conhecer em 10 séculos aqui a partir de agora. Vem com a gente. Bom, primeiro ponto, quando a gente vai falar de Idade Média, em primeiro lugar a gente tem que entender que é um período que compreendeu alguns povos aí. A gente vai começar a pensar esse mundo da Idade Média, um mundo composto inicialmente por romanos e germânicos. Sim, meus amigos, porque quando você pensa naquela galera, aquele povo meio amarelado, sujo, usando farrapos, batendo com a enxada na terra, a gente não costuma pensar muito de onde eles vêm, para onde eles vão. São coisas necessárias ao pensamento para que a gente consiga compreender melhor esse mundo medieval. Porque esse mundo que nós conhecemos como mundo feudal é o mundo resultante da ação do Império Romano no mundo europeu. Tudo começa com um período chamado de migrações bárbaras, que na verdade era qualquer incursão de pessoas ao território romano que não falavam latim. Vale salientar que os bárbaros já faziam parte do território romano há um bom tempo. Eles cumpriam funções nas legiões romanas, muitas vezes trabalhavam como agricultores, mas não falavam latim. E claro, chegou um dado momento que essa entrada neles foi ganhando uma certa gravidade, comprometendo bastante o funcionamento da cultura romana, contribuindo também para o fim do Império Romano do Ocidente. Essa história você já sabe. Acontece que esses povos bárbaros germânicos, eles tinham uma característica muito particular. Eles não conseguiam se organizar politicamente. Eles eram bons de briga, bons de trabalho, mas não eram bons de se organizar. E óbvio que isso deixava brechas na sobrevivência deles, gerava intrigas o tempo todo. Dentre esses povos desorganizados, nós só podemos dar exceção a um deles, os povos francos, que tinham uma visão organizacional um pouquinho mais ampla. E tudo na vida deles mudou quando eles se associaram à Igreja Católica. A Igreja Católica percebeu que dentro dos povos francos ela teria uma ótima oportunidade de sobreviver nesse novo mundo. E da mesma forma que os povos francos ajudaram a Igreja Católica servindo de proteção territorial, ela ajudou os povos francos dando a ele estruturas de hierarquia e comando, para dar maior continuidade e segurança para os seus líderes. Dentro desse longo processo de mistura entre romanos e germânicos, não é de se suspeitar que teve muita, mas muita miscigenação e aculturação. Boa parte do mundo europeu que nós conhecemos hoje é um mundo resultante desse processo. Inclusive, muitas cidades brasileiras são inspiradas nesse processo também. Muitas metrópoles brasileiras são inspiradas em cidades romanas. Salvador, por exemplo. Sim, Salvador foi fundado em 1549 por Tomé de Souza. Vale salientar que o Império Romano do Oriente acabou em 1453. Ou seja, não tinha nem 100 anos que o Império Romano do Oriente tinha acabado. Mas como eu falei com vocês, esse grande período da Idade Média não foi composto somente de romanos e germânicos. Temos os islâmicos também. Os povos islâmicos são originários da Península Arábia, no Oriente Médio. Você já se perguntou por que o nome do Oriente Médio é Oriente Médio? Bom, você vai descobrir isso melhor se você deixar aqui um like pra gente. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando todas as nossas informações fantásticas sobre a Idade Média, valeu? Bom, o nome é Oriente Médio porque ele está localizado em uma faixa de terra que não fica necessariamente em nenhum continente, profundamente se falando. É uma faixa de terra que fica entre África, Ásia e Europa. Por isso que ela é chamada de Oriente Médio. Enquanto que se a gente já falar sobre o Japão e China, a gente já não fala dessa forma. Costumamos falar Extremo Oriente, porque eles estão de fato lá na ponta leste do nosso mapa mundi. Esses povos islâmicos, eles viviam como clãs beduínos, nômades comerciantes, na Península Arábica. Eram vários clãs, mas o mais famoso foi esse que eu já acabei de citar, os beduínos. Eles já tratavam Meca como uma cidade diferenciada, uma cidade meio que sagrada, mas não por motivos de religião, sobretudo por fins comerciais. Todo mundo queria ir a Meca, comprar e vender. Dentre esses muitos compradores e vendedores, a gente tem a figura de Maomé, um rapaz de uma tribo chamada Coraixita, que vivia de fazer comércio em caravanas comerciais orientados por seu tio. Em um dado momento da vida de Maomé, ele conhece uma moça chamada Khadija, cuja história é um pouco complexa, porque ela era uma viúva rica, e ela dá a Maomé intensas condições de sobrevivência material, mas conhecido com muito dinheiro, para que ele possa ser um comerciante um pouco mais tranquilo do que os demais. Acontece que no ano 610 da era cristã, Maomé diz que houve uma revelação do anjo Gabriel. E aqui a gente já começa a perceber que há uma influência do cristianismo nessa nova cultura religiosa que Maomé está trazendo. E assim como o cristianismo tem uma forte influência do judaísmo, o islamismo também tem uma forte influência do cristianismo. Daí a ideia do tal do anjo Gabriel. Dentre as muitas revelações que o anjo Gabriel trouxe para Maomé, uma delas foi da presença de um único Deus. Um único Deus. E esse Deus é
espera Allah. Com isso, Maomé começa a ter problemas com os comerciantes de Meca, pois muitos desses comerciantes ganhavam a maior grana vendendo imagens de santos. E a partir do momento que você está dizendo que essas imagens não são verdadeiras, que elas não representam nenhum tipo de divindade, a imagem daquele santo e o bonequinho do Comandos em Ação dá no mesmo. E com essa conversa, Maomé foi tirando o caráter de fé daquelas peças comerciais. As pessoas começaram a pensar, não faz sentido eu comprar essa imagem, ela não quer dizer nada. Com isso, Maomé intensifica seu problema com os comerciantes em Meca. Até que a gente tem um evento na história islâmica chamada de Hégira, que justamente é a fuga de Maomé de Meca para uma cidadezinha chamada Yatrib. A Hégira serviu sobretudo para Maomé se reorganizar o seu exército, tanto de fé quanto de guerra. Sim, foram necessárias guerras para a imposição da fé. E tudo apontava para o fato de que Maomé iria voltar para Meca a reconquistar aquele espaço sagrado. E foi isso que ele fez. Maomé consegue voltar para Meca, consegue destituir todos aqueles comerciantes que perseguiram ele em outro momento e consegue fazer mais uma vez daquele espaço como um espaço sagrado. E realmente Meca parecia essa cidade fantástica, uma ótima cidade para orar, morar e fazer comércio. Mas acontece que aconteceu com Maomé, ele morreu. E a morte de Maomé deixa um rastro de dúvida. Quem vai nos conduzir pela fé? A gente começa a ter dois desdobramentos de pessoas que querem conduzir a fé islâmica. Os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles eram mais radicais. Achavam que só poderiam conduzir a fé islâmica pessoas que tinham alguma ligação genética, parental com Maomé. Os sunitas achavam que não. Eles entendiam que não era necessário você ter uma ligação biológica. Era necessário você ter uma ligação com a fé. Os sunitas entendiam que era melhor quem conduzisse a fé a pessoa que mais estivesse preparada, intelectualmente se falando. Mas os xiitas estavam apoiados em supostas escrituras, que estavam registradas em um livro chamado de Al-Corão. A disputa de xiitas e sunitas não se resolveu totalmente até hoje, século XXI. Mas o fato é que ela tem como seu principal resultado uma impressionante história de expansão e fé. Sim, meus amigos, o islamismo saiu da Arábia, invadiu a África, invadiu a Europa com muita força, porções da Ásia também. E ele conseguiu influenciar bastante um outro movimento histórico muito famoso da nossa história, são as grandes navegações. Sim, porque você já deve ter visto falar por aí que um dos motivos dos europeus terem que fazer o périplo africano era não ter que cruzar com os mercadores islâmicos no sul da Europa. Agora que a gente já falou sobre a questão dos romanos germânicos e dos islâmicos, vamos avançar um pouco, vamos começar a falar para esses novos espaços de terra que estavam se desenvolvendo no centro europeu. É a hora de falarmos dos feudos. A estrutura feudal é sobretudo a estrutura resultante de romanos e germânicos. Para trabalhar nessas estruturas nós precisamos de algumas pessoas, e aí surgem novas classes sociais, como os escravizados, os colonos, que depois vão ser chamados também de servos, e os donos de terras, que depois a gente vai chamar de nobreza, que eram sobretudo pessoas ricas oriundas desde o Império Romano, e também altos membros da Igreja Católica. E essa estrutura funcionou muito bem durante os primeiros 1000 anos. Mas acontece que ali pelo século XIII esse Titanic começou a apresentar algumas rachaduras, porque os reis começaram a perceber que os senhores feudais estavam crescendo demais, estavam ocupando o poder deles. Inclusive isso causa algumas confusões na cabeça dos estudantes. A Inglaterra era cheia de rei, velho. Sim, porque o nosso modelo de feudalismo é sobretudo o modelo francês e inglês. E tinha rei pra caramba, porque tinha seu feudal pra caramba. Mas acontece que essas duas instâncias ficavam o tempo todo disputando o poder. E no século XIII, os senhores feudais ficaram muito mais potentes do que os reis anteriores. A partir do momento que os senhores feudais ficam bastante potentes, os feudos também ficam bastante potentes. Começou a ficar muito melhor morar dentro de um feudo do que morar no suposta zona urbana da Inglaterra, que ninguém nem sabia como é que funcionava. E esse processo de recuo das pessoas das zonas urbanas para as zonas rurais, repetindo o que aconteceu no Império Romano alguns anos atrás, é chamado de processo de ruralização, e ele é uma das principais marcas do esplendor do mundo feudal. Com a intensificação da ruralização, começamos a perceber que tínhamos terra demais e precisava dividir com algumas pessoas para ajudar a organizar. E a partir disso a gente começa a ter novos acordos de lealdade, chamados acordos de suzerania e vassalagem, onde suzerano era aquele que dava uma faixa de terra para um vassalo administrar, e o vassalo tinha com esse suzerano sobretudo uma relação de lealdade. Ele deveria mandar recursos, mandar exércitos em caso de guerra, ser leal. E essas relações funcionaram muito bem durante muito tempo. Claro, gerou imenso enriquecimento dos maiores suzeranos da Europa. Mas para que essa estrutura funcionasse, eram necessárias peças menores. E aí a gente vai voltar a falar dos servos, agora não mais colonos, e dos nobres. Mas vale lembrar que esses nobres, eles não eram necessariamente trabalhadores. Aliás, eles não eram em nada trabalhadores. Na Idade Média, dentro da nobreza feudal, surgiu um sentimento de que trabalho é coisa para pobre. Pobres são servos. E se eu sou nobre e não sou pobre, se tem uma coisa que eu não
vou fazer é trabalhar. Inclusive, a gente começa a ter 3 instâncias nesse mundo feudal. Os oratori, que eram as pessoas que oravam, representantes da Igreja Católica e que serviam de verniz para que essa estrutura continuasse viva. Os laboratori, que eram os servos que trabalhavam, daí o nome laboratório, que é um espaço de trabalho. E os bellatori, que eram os nobres, pessoas supostamente treinadas para o mundo da batalha para garantir a paz e a justiça. Inclusive, você já deve ter visto em filmes aí da Idade Média, onde o homem ganha a honraria de ser um cavaleiro. O cavaleiro sempre deve proteger aqueles mais fracos e oprimidos. Você sabe que nem sempre isso acontece. Com toda essa estrutura montada, com todos esses trabalhadores para fazer essa máquina funcionar, com toda essa ideia de fé que vai manter essa máquina protegida de qualquer questionamento, é óbvio que esse mundo feudal vai decolar. Vale lembrar que dentro desses espaços feudais nós tínhamos ainda 3 tipos de espaços. Esses espaços eles eram normalmente chamados de mansos. Tínhamos o manso senhorial, que era o espaço do feudo, que era o maior de todos, onde toda a produção era voltada para o senhor feudal. Tínhamos o manso servil, que era um espaço onde a produção era dividida entre as partes. E ainda tínhamos os mansos comunais, ou você pode ouvir falar na bibliografia como terras comunais, que era espaço que era de todos. Eram os bosques, as matas. Inclusive foram muitas vezes nesses lugares que se desenvolveram a maioria das lendas europeias. Que aqui no Brasil a gente tem umas correspondências, né? Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, por aí vai. Mas aqui é interessante a gente começar a pensar a história enquanto um processo. A partir do momento que esse mundo feudal vai se desenvolvendo, começa a faltar espaço. Quando começa a faltar espaço, começa a sobrar pessoas. Essas pessoas começam a morrer pela falta de condições de vida. E com o tempo a tendência é que essa gangorra se altere. Ou seja, as pessoas vão melhorando suas condições tecnológicas, suas condições agrícolas. Começam a produzir mais também. Perceba que a história é um processo, onde as gangorras vão subindo e descendo, a depender de cada período. Dentre das principais inovações tecnológicas e agrícolas, foi a rotação de cultura, que era um período em que você tinha que trocar um pouco o espaço de plantio para dar tempo para que o solo respirasse, se recuperasse e pudesse produzir mais. O objetivo da rotação de cultura era aumentar a produtividade daquele solo, gerando mais comida e, por consequência, gerando mais pessoas. Porque se no século XXI, um dos motivos que você pensa para ter um filho é se você vai ter dinheiro para bancar ele, no século XII, XIII, você pensava se você vai ter comida para alimentar ele. Comida estava para dinheiro. Século XII, século XXI. Se eu tenho mais comidas, eu tenho mais pessoas. E aí a gente já chega no novo momento dessa gangorra, onde tem gente demais. E as pessoas vão começando a tomar também providências diferentes das que se tomou em outro momento. Muitas pessoas começam a deixar de lado um pouco o trabalho agrícola e começam a se basear na ideia do artesanato. Estão começando até a pensar em fazer comércio. Detalhe importante que no esplendor do mundo feudal, o comércio era uma coisa muito fraca, porque cada feudo tinha sua moeda, cada feudo tinha suas preferências. Sabendo que comércio é sobretudo uma zona de contato, quando vocês estão falando línguas diferentes, vai ser difícil para conviver. Sobretudo para você que era um servo, que ficava preso àquela terra, que nunca tinha saído daquele feudo, que nem sabia exatamente da existência de um mundo fora daquela cerca. Vale lembrar que o servo ele é preso à terra, ou seja, ele não poderia ser vendido em caso de crise, mas ele tinha sua chefia alterada constantemente caso o vassalo e o suzerano mudassem de acordo. E aqui agora há uma diferença entre servos e escravizados. Em tempos de crise você poderia vender aquele escravizado, porque ele era uma propriedade sua, mas não poderia fazer isso com os servos, porque eles eram ligados àquela terra. E como eu disse a vocês, com o passar dos séculos a gangorra vai se alterando. As pessoas começam a acreditar mais na existência de um mundo fora dos feudos. Sim, no século XIII e XIV o mundo feudal começa a apresentar mais severos sinais de desgastes. E começam a surgir outras classes de trabalhadores que não são somente os servos. Começam a surgir os vilões e os jornaleiros. E agora a gente já começa a perceber que o mundo feudal vai apontando para uma outra direção. E é aqui que a nossa aula vai entrar em um outro patamar. Dentro dessa crença a gente tem a questão dos nobres que, como eu disse, eles eram ali criados para proteger as pessoas. Só que a gente já pode começar a pensar que foi nesse momento que começamos a ter a ideia de uma cultura de violência. A nobreza achava que ela poderia resolver todos os problemas dos feudos com a pancadaria. E claro, isso desgastou algumas relações entre os seus nobres e os seus servos, que na maioria das vezes os exércitos dos feudos eram compostos por servos mesmo. Tanto que a Igreja Católica emitiu 2 medidas, que era a paz de Deus e a trégua de Deus. Ambas eram medidas que visavam ali dar um incentivo para que as pessoas não guerreassem em determinados momentos. Mas como você deve desconfiar, muitas vezes isso não deu certo. E a gente pode até começar a pensar que isso favoreceu a diferença entre as pessoas. Se você não era uma pessoa muito bélica, você poderia ser meio considerado como um cidadão de segunda classe. Essa cultura de paz e amor demorou um pouquinho de aparecer. Vale lembrar também as relações entre homens e mulheres na Idade Média. Claro, era difícil você imaginar que uma mulher seria treinada para guerrear, mas caso fosse necessário, ela teria total autorização de meter a mão em você. Inclusive, a gente não pode generalizar as relações de gênero e machismo na Idade Média, porque isso tudo se alterava no espaço e, sobretudo, com a classe social. Uma moça nobre, ela seria provavelmente educada para pintar, fazer tricô, tomar conta das crianças. Enquanto se uma moça fosse serva, certamente ela seria educada para plantar, ordenhar vacas na beira da estrada, cozinhar para um grande número de pessoas e tinham tanto mais de autonomia sobre sua própria vida. Mas vale salientar
comentar que ter autonomia sobre sua própria vida também queria dizer que não tem ninguém para te proteger caso você precisasse. Não tô aqui querendo dizer que o mundo da Idade Média era um mundo fantástico para com as mulheres, mas quero deixar claro que as generalizações de machismo e gênero são sempre muito perigosas, porque elas se alteravam no tempo e no espaço. Como eu já disse aqui, era interessante a gente pensar que existia todo um verniz social que mantinha essa estrutura funcionando. Esse verniz era a Igreja Católica, era uma espécie de cola que fazia com que essa pirâmide não desmoronasse. A instituição mais poderosa do mundo ocidental naquele momento. E a igreja tinha tanto poder que ela incutia na cabeça das pessoas que era muito melhor orar do que pensar. Isso pode até dar um atraso um pouco aí no desenvolvimento tecnológico da Idade Média, mas não é nada demais, porque como a gente já sabe, chamar a Idade Média de Idade das Trevas é um grave preconceito. Nós tivemos muitos avanços na Idade Média, na farmácia, nas cirurgias, mas a gente já vai percebendo que esse mundo vai se alterando, e por volta do século IX, quando chegamos aos acordos com os vikings, o mundo europeu feudal começa a ter um pouco mais de paz. Nós conseguimos na Europa aumentar as áreas plantadas, gerando mais alimentos e consequentemente mais pessoas. E aí a gente começa a ver a ascensão de uma nova galera que está disposta a fazer comércio fora daquela cerca. Estamos presenciando a ascensão de uma nova classe social chamada de burguesia. Mas sobre a ascensão da burguesia a gente vai ver no nosso próximo vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa caminhada que nós fizemos até aqui. E quero muito que você deixe o seu like, deixe seu joinha e deixe todas as dúvidas nos comentários. Tinta Nanquim, estude com produtividade. Tchau, tchau.